Como um homem pinta o som de um tambor fúnebre batendo no peito de uma civilização moribunda sem pintar um único tambor, um único soldado ou um único cadáver? Essa é a pergunta assombrosa que paira no ar como fumaça pesada quando alguém confronta o silêncio monumental de Robert Motherwell. Estar diante de sua obra não é meramente olhar para um arranjo de formas, é ser puxado para um campo gravitacional de melancolia profunda, esmagadora e inegavelmente elegante. Não estamos lidando aqui com a energia frenética e nervosa de um Pollock, nem com a violência industrial e irregular de um Klein. Estamos lidando com algo muito mais antigo e terrivelmente civilizado. Estamos lidando com a sensação de perda que foi processada por uma mente brilhante até se tornar uma sombra negra e pesada que se recusa a sair da sala. Robert Motherwell foi um dos mais jovens do grupo central do expressionismo abstrato, mas em sua obra, ele muitas vezes parece a alma mais velha entre eles, aquele que chegou depois que a batalha terminou para contar os corpos e erguer as lápides. Para entender verdadeiramente Motherwell, você deve primeiro descartar o estereótipo do artista boêmio faminto e de olhos selvagens. Motherwell não era um brigão das minas de carvão ou um místico das planícies. Ele era filho de um presidente de banco, graduado em Stanford, estudante de filosofia em Harvard e um estudioso que mergulhou na poesia simbolista francesa e na teoria psicanalítica. Isso é crucial porque sua arte é a colisão de um intelecto maciço com uma emoção maciça. É o que acontece quando um homem que sabe tudo sobre a história do pensamento humano percebe que o pensamento, por si só, não pode nos salvar da tragédia da existência. Sua pintura não é um grito, é uma declaração. É uma declaração feita numa linguagem de ovais pesadas e barras verticais grossas, uma linguagem de preto quente e branco poeirento que fala da inevitabilidade da morte e da persistência do impulso humano de viver diante dessa morte. Existe um mal-entendido profundo entre os observadores casuais de que a arte abstrata é sobre o nada. No caso de Motherwell, a abstração é sobre tudo o que não pode ser dito com palavras. Ele atuou como a ponte intelectual vital entre os surrealistas europeus, que chegaram a Nova York fugindo dos nazistas na década de 1940, e os pintores americanos rudes e turbulentos. De suas amizades com artistas como Roberto Matta, ele adotou e adaptou a técnica do automatismo psíquico. Este é um termo técnico que você deve entender corretamente. Não significa desenhar como um robô. Significa desenhar sem um plano. Significa permitir que a mão se mova pelo papel ou tela mais rápido do que a mente consciente pode censurar, permitindo que o rabisco revele a arquitetura oculta do inconsciente. Mas onde os surrealistas usavam isso para desenhar monstros oníricos e relógios derretendo, Motherwell usava para encontrar formas abstratas que parecessem certas num sentido primitivo e ético. Ele deixava o pincel vagar, mas então sua mente crítica intervinha para editar, solidificar, congelar o gesto num monumento. A dominância visual do preto em sua obra é a primeira coisa que atinge o espectador e requer um ajuste sensorial profundo para ser apreciada. Nas mãos de um artista menor, o preto é simplesmente a ausência de luz, um buraco na tela. Nas mãos de Motherwell, o preto é uma cor, é uma presença. Ele falava a famosa frase sobre o preto quente. Este não é o preto frio e morto do espaço sideral ou da fuligem industrial. É o preto do veludo espanhol, o preto de uma pintura de Goya, o preto das sombras profundas num pátio mediterrâneo banhado pelo sol. É um preto que parece ter sangue correndo através dele. Quando você olha para aquelas formas negras maciças e espalhadas que dominam sua série mais famosa, você está olhando para uma substância que parece pesada, como terra molhada ou lã grossa. Ela pressiona contra o branco da tela. Não é um vazio, é uma parede de sentimento. É a cor do luto, sim, mas é também a cor da noite, da intimidade e do sono. Estruturalmente, sua obra é frequentemente definida por uma tensão muito específica e recorrente. A tensão entre a vertical e a oval.
Esta é a arquitetura de sua famosa série, As Elegias à República Espanhola. Você vê barras eretas e rígidas, arquitetônicas, fálicas, inflexíveis, e espremidas entre elas estão essas ovais orgânicas e pendentes. Elas estão suspensas como frutas, ou como sacos pesados de fluido. Há um tom biológico inegável nessa geometria, mas é uma biologia trágica. É o ciclo da vida e da morte travado num abraço estático. As verticais sustentam a estrutura, as ovais a pesam para baixo. Cria um ritmo visual que imita a batida de uma marcha lenta. 1, 2, 1, 2. É o equivalente visual de um canto fúnebre. Essa repetição não se deve à falta de ideias. É um ritual. Motherwell pintou essa configuração mais de 100 vezes, não porque queria acertar, mas porque o sentimento que ela expressava, o lamento pela morte da liberdade, era um sentimento que nunca desaparecia. Devemos falar da Guerra Civil Espanhola, não como uma lição de história, mas como o motor emocional de sua arte. Motherwell era um jovem de 21 anos quando a Guerra Civil Espanhola começou. Ele não era espanhol, não lutou lá, mas o evento marcou a consciência de sua geração. Representou a morte do idealismo. Foi o momento em que as forças do fascismo esmagaram uma esperança democrática. Ele usou essa tragédia histórica como uma metáfora para toda a perda humana. Quando você olha para sua obra, não deve ver batalhas ou generais específicos. Você deve sentir o peso universal de uma causa perdida. Você deve sentir a dignidade da resistência diante da escuridão avassaladora. As elegias são lápides para qualquer um que já lutou por algo belo e viu isso ser esmagado pela força bruta. No entanto, seria um erro ver Motherwell apenas como um pintor da perdição. Ele também foi um mestre da colagem, e em suas colagens vemos o outro lado de seu temperamento, o amante da vida, civilizado e sensual. Motherwell pegou a técnica da colagem, colar papel numa superfície, que havia sido pioneira com Picasso e Braque, e expandiu sua escala. Ele fez colagens que eram do tamanho humano. Mas olhe atentamente para os materiais. Ele não colava fotos de tanques ou explosões. Ele colava os maços de cigarros Gauloises, rótulos de garrafas de vinho caras, partituras musicais, bordas rasgadas de papel de arte de alta qualidade. Estes são os detritos de uma vida refinada. Eles falam de sentar em cafés, de ler poesia, do prazer tátil de rasgar papel. O rasgo é significativo. Numa colagem de Motherwell, você raramente vê uma borda cortada feita com tesoura. Você vê uma borda rasgada. O rasgo é um registro de violência, por menor que seja. É uma linha irregular e fibrosa que separa uma realidade de outra. Traz uma sensação de fragilidade à obra. Ao incorporar esses pedaços de lixo, o lixo literal de sua existência diária, na alta arte da tela, Motherwell estava fundamentando sua abstração no mundo real. Ele estava dizendo que, mesmo em meio ao luto, ainda fumamos, ainda bebemos, ainda recebemos correio. A vida continua em seus detalhes mundanos. O contraste entre a tinta preta épica e o rótulo de papel frágil e rasgado cria uma tensão pungente entre o eterno e o efêmero. A tinta preta dura para sempre. O rótulo de papel é feito para ser jogado fora. Ao salvá-lo, ele torna o momentâneo permanente. Vamos discutir o conceito de falta de jeito ou desajeitado em sua obra, porque é aqui que muitas pessoas tropeçam. Somos condicionados a pensar que a grande arte deve ser graciosa, polida e habilidosa no sentido tradicional. Motherwell deliberadamente cortejava uma certa falta de jeito. Suas formas frequentemente esbarram umas nas outras de maneiras desconfortáveis. As bordas não são isoladas com fita adesiva, são escovadas à mão, muitas vezes oscilando ou sangrando. Respingos de tinta são deixados onde caíram. Isso não é incompetência, é uma escolha filosófica. Ele acreditava que se uma pintura fosse polida demais, tornava-se decoração, tornava-se papel de parede. Para ser arte, tinha que ter a marca da luta humana. Tinha que parecer um pouco difícil.
Ele queria que o espectador sentisse a hesitação da mão, o peso da decisão de parar o pincel aqui e não ali. O jeito desajeitado é a prova da humanidade. É a evidência visual de que um homem, não uma máquina, fez este objeto. Há também a questão da escala. Motherwell, como seus contemporâneos Rothko e Newman, pintava de forma gigantesca. Mas sua grandeza parece diferente. A grandeza de Rothko é atmosférica. Ela o cerca como uma neblina. A grandeza de Motherwell é arquitetônica. Ela o confronta como um edifício. Quando você está diante de uma tela de 6 metros de largura, como a Elegia da Reconciliação, as formas negras pairam sobre você. Elas têm uma presença física que pode ser intimidadora. Essa intimidação é intencional. Ele queria cercar o espectador com o sentimento da obra. Ele queria engolfar você fisicamente na tragédia. Você não pode ignorar uma pintura que é maior do que sua visão periférica. Ela força um confronto. Exige que você pare de falar e comece a sentir. O branco nas pinturas de Motherwell é tão importante quanto o preto, e é igualmente mal compreendido. Não é espaço em branco, não é vazio. É uma cor distinta, geralmente um branco sujo cremoso ou um branco austero e poeirento. Age como o silêncio entre as notas. Na sintaxe visual de sua obra, se o preto é morte ou matéria pesada, o branco é vida ou luz. Mas é uma luz que está sendo invadida. As formas negras parecem estar se movendo através do campo branco, ameaçando engoli-lo. Ou, inversamente, o branco parece estar mantendo o preto à distância, agindo como o suporte estrutural para as massas escuras pesadas. O drama da pintura reside nessa interação. É uma relação figura-fundo, onde a figura e o fundo estão lutando pela dominância. Ninguém vence. Eles estão travados num impasse, e esse impasse é a pintura. Não se pode ignorar a qualidade literária de sua mente. Motherwell amava a poesia, particularmente os simbolistas franceses e os poetas espanhóis como Federico García Lorca. Ele frequentemente intitulava suas pinturas com nomes de poemas ou conceitos literários. Isso era raro para um expressionista abstrato. A maioria deles preferia números ou datas para evitar associações específicas. Motherwell nos deu títulos como Elegia à República Espanhola, Je t'aime, aberto. Ele entendia o poder da palavra para direcionar o olho. Ele usava títulos para dar ao espectador uma chave, uma maneira de desbloquear o tom emocional das formas abstratas. Ele estava nos dizendo que pintar não é uma atividade separada de pensar ou ler. É parte do mesmo contínuo da expressão humana. Ele pintava com a alma de um poeta, tratando a pincelada como uma estrofe, um ritmo, uma quebra súbita na linha. Considere a série Aberto, um corpo de trabalho posterior que desconcertou muitos críticos. Após anos de formas pesadas, negras e trágicas, Motherwell mudou para pintar grandes campos de cor, frequentemente azul ou ocre, quebrados apenas por algumas linhas de carvão, formando um retângulo parcial, como uma janela ou uma porta. Essas obras são radicalmente simples, são quase zen. Mas não as confunda com minimalismo. Elas não são sobre geometria, são sobre a janela. O conceito da janela assombra a arte desde o Renascimento. A pintura como uma janela para o mundo. Motherwell pinta a janela, mas a janela não dá para nada além da cor. É uma janela para o vazio, ou talvez uma janela para o eu interior. Essas obras são contemplativas, mais silenciosas, menos violentas que as elegias, mas possuem um peso filosófico semelhante. Elas perguntam: o que estamos olhando? O que está dentro e o que está fora? São meditações sobre o próprio ato de ver. A psicologia da pincelada na arte de Motherwell é distintamente ética. Ele acreditava que cada marca na tela era uma decisão moral. Pintar uma linha desta maneira e não daquela maneira era uma expressão de caráter. Isso soa intenso, talvez excessivamente sério para o ouvido moderno, mas era o ethos de seu tempo. Eles acreditavam que a pintura poderia revelar a verdade da alma do artista. Na pincelada de Motherwell,
Você vê um homem que é cuidadoso, mais ousado. Você vê uma falta de frivolidade. Não há floreios decorativos. Cada marca é estrutural. Está lá porque precisa estar lá para manter a composição unida. Isso dá à obra um senso de integridade. Parece honesta. Parece o trabalho de um homem que não mentiria para você, mesmo que a verdade seja deprimente. Vamos abordar a crítica frequentemente dirigida a ele, de que ele era muito repetitivo, que pintou a mesma elegia repetidamente por 40 anos. Essa crítica perde o ponto da serialidade na arte moderna. Motherwell não estava se repetindo porque ficou sem ideias. Ele estava se repetindo porque o problema que estava tentando resolver, como expressar o senso trágico da vida através da forma abstrata, era insolúvel. Cada pintura era uma nova tentativa, uma nova variação sobre o tema. É como um monge entoando um mantra. A repetição é o ponto. Ela aprofunda o significado. Transforma a imagem num arquétipo. Na 100ª vez que você vê aquela configuração de oval e barra, ela deixou de ser uma pintura e se tornou um símbolo universal, queimado na retina da história da arte. Além disso, a influência do sublime americano é filtrada através de uma sensibilidade europeia em sua obra. Artistas como Clifford Steele ou Barnett Newman buscavam um sublime cru, selvagem e intocado. O sublime do canyon ou da tundra. O sublime de Motherwell é o sublime da catedral ou da ruína. Parece habitado, parece que tem uma história. Mesmo em seus momentos mais abstratos, há um senso de civilização, de cultura, de uma mão humana tendo tocado o mundo. Ele não rejeita o passado, ele o carrega consigo. Sua abstração não é uma negação da história, mas uma destilação dela. Ele comprime séculos de luta humana em algumas formas pesadas. A sensualidade de sua obra é frequentemente negligenciada por causa de sua reputação intelectual. Mas olhe para a superfície, olhe para a maneira como a tinta é aplicada. É exuberante, é suculenta. Ele apreciava a sensação física do meio. As bordas das formas frequentemente têm um halo onde o óleo da tinta sangrou para a tela crua, criando uma aura dourada e suave ao redor das formas negras. Ele permitia que isso acontecesse. Ele acolhia isso. Adiciona uma qualidade biológica e orgânica à geometria dura. Faz as pinturas parecerem vivas, como se estivessem suando ou respirando. Lembra-nos que estes são objetos feitos de fluido e pano, sujeitos às leis da física e da química. Por que Motherwell importa hoje, num mundo que se moveu tão além das ansiedades existenciais da Guerra Fria? Ele importa porque nos ensina como lamentar. Vivemos numa cultura que tenta esconder a morte, higienizar a perda, rolar a tela para passar pela tragédia e chegar ao vídeo engraçado de gato. Motherwell nos força a parar e olhar para a escuridão. Ele dá dignidade ao sentimento de tristeza. Ele nos mostra que o luto pode ser belo, que pode ser monumental, que pode ser construído em algo duradouro. Ele valida o temperamento melancólico. Ele nos diz que não há problema em sentir o peso do mundo e que, de fato, sentir esse peso é o que nos torna humanos. Além disso, sua obra permanece como um baluarte contra a banalização da arte. Numa era de tokens não fungíveis e gratificação visual instantânea, as pinturas de Motherwell são lentas. São difíceis. São teimosas. Elas se recusam a entretê-lo. Exigem que você traga sua própria história e suas próprias emoções para a mesa. Funcionam como espelhos para a própria profundidade do espectador. Se você estiver vazio, a pintura parecerá formas vazias. Se você carregar suas próprias elegias dentro de você, a pintura ressoará como um sino. A Escola de Nova York, da qual ele foi o porta-voz não oficial, era um grupo de indivíduos díspares, mas Motherwell era a cola. Ele era quem podia explicar o que estavam fazendo para o mundo exterior, tendo editado a antologia seminal The Dada Painters and Poets. Mas, ao fazer isso, ele frequentemente se isolava. Ele era o homem educado num grupo de trabalhadores, e às vezes seus pares se ressentiam dele por isso.
No entanto, sua arte é tão crua quanto a deles. Ela apenas veste um terno. É a crueza da sala de reuniões e da biblioteca. O desespero silencioso da mente educada percebendo que todos os livros do mundo não podem parar uma bala. Quando você olha para as linhas errantes em seus desenhos e obras menores, observe como elas diferem dos cortes confiantes das grandes pinturas. São linhas tentativas, de busca. Parecem o sismógrafo de um coração batendo. Elas exploram o espaço branco com um senso de curiosidade e apreensão. Essa vulnerabilidade é o outro lado da força monumental. Mostra-nos o homem por trás do monumento. Mostra-nos a dúvida. E para Motherwell, a dúvida era uma força criativa. A disposição de viver na incerteza, de fazer uma marca sem saber aonde ela levaria, era a essência do ato criativo. Deve-se também considerar o elemento de ritmo em sua composição. Ele foi profundamente influenciado pela música, e suas pinturas frequentemente têm uma qualidade staccato. As barras pretas agem como batidas num compasso musical, e as ovais agem como notas sustentadas. Há uma sensação de tempo passando conforme seu olho se move pela tela da esquerda para a direita. É uma progressão linear, muito parecida com a leitura de uma frase ou a audição de uma melodia. Isso conecta sua arte visual de volta ao seu amor pela literatura e poesia. Ele está escrevendo na parede com formas em vez de letras. A exaustão física de criar essas obras não deve ser subestimada. Mover pincéis enormes carregados com quilos de tinta a óleo pesada através de uma tela que é maior do que um corpo humano requer imensa força física. No entanto, Motherwell mantinha um senso de elegância no esforço. Ele não atacava a tela como Pollock. Ele se engajava com ela. Era uma dança, não uma luta livre. Essa elegância é visível no produto final. Mesmo os respingos mais violentos têm um senso de colocação, um senso de terem chegado lá pelo destino, e não por acidente. Na análise final, a arte de Robert Motherwell é um convite para ser sério. É um convite para desligar o ruído do mundo moderno e entrar num espaço de contemplação. Pede-nos que confrontemos as grandes questões: vida, morte, sexo, liberdade, sem a muleta da religião ou da ideologia. Oferece-nos o consolo da forma. Diz que sim, o mundo é trágico, e sim, todos nós morreremos. Mas olhe como essa forma negra é forte. Olhe como ela mantém seu terreno contra o branco. Olhe como a luta é bela. Portanto, não passe direto por um Motherwell, pensando que é apenas papel de parede para um saguão corporativo. Pare. Deixe a escuridão preencher sua visão. Deixe o ritmo das verticais e ovais sincronizar com seu pulso. Sinta o peso disso. É uma arte pesada para tempos pesados, mas dentro desse peso há uma liberação profunda. É a liberação de finalmente reconhecer as sombras que todos nós carregamos. Robert Motherwell pintou as sombras para que não tivéssemos que carregá-las sozinhos. Ele construiu uma catedral de sombras e convidou todos nós a ficar dentro dela, silenciosos, dignos e inegavelmente vivos. É um legado visual que não grita, mas ecoa. Um baque profundo e ressonante que soa como o fechar de uma porta pesada, ou talvez a abertura de uma nova.